Pergunta 1. Qual a penalidade para quem estaciona em vaga de idoso sem cartão? Pergunta 2. Conduzir veículo com placa ilegível gera. Pergunta 3. Transportar criança menor de 10 anos no banco dianteiro gera. Pergunta 4. O que acontece se o condutor atingir 20 pontos com 2 infrações gravíssimas no mesmo período? Pergunta 5. Qual a infração por dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias? Última pergunta. Quem tem prioridade em via não sinalizada? Pergunta 1. Onde não existir sinalização indicadora, a velocidade de 30 km por hora é considerada a mínima numa via. Pergunta 2. Em motocicletas é proibido o transporte de crianças com idade inferior a... Pergunta 3. O condutor que se recusar a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes mediante recibo o documento de habilitação será punido com... Pergunta 4. O condutor que transitar ao lado de outro veículo interrompendo ou perturbando o trânsito será punido com... Pergunta 5. A sinalização que alerta aos motoristas a existência e natureza de perigo nas vias está representada nas placas de... Última pergunta. Subidas, descidas e desvios são considerados condições adversas. Pergunta 1. A velocidade mínima em uma rodovia sinalizada com a velocidade máxima de 100 km por hora é... Pergunta 2. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Pergunta 3. O condutor que transitar com velocidade superior à máxima permitida para o local, em até 20% em rodovias, comete uma infração. Pergunta 4. Poderá candidatar-se à reabilitação da CNH o infrator que tiver sua carteira cassada após... Última pergunta. A estabilidade do veículo também está relacionada com os pneus. O condutor deve conferir periódica e regularmente. Pergunta 1. Quando o agente de trânsito emite um silvo breve, significa... Pergunta 2. Pedro tem 60 anos de idade e pretende renovar seu documento de habilitação. Qual o prazo máximo de validade nesse caso? Pergunta 3. Qual das opções abaixo não é uma via urbana? Pergunta 4. Qual a principal norma que regulamenta o trânsito no Brasil?
Pergunta 5. Nas rodovias sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para o ônibus é de... Última pergunta. A passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra significa... Pergunta 1. Conduzir o veículo sem portar a CNH é infração de natureza. Pergunta 2. O motorista poderá atingir nas vias arteriais quando não houver sinalização indicadora de velocidade, até... Pergunta 3. A retirada do veículo de circulação até que seja sanada a irregularidade significa... Pergunta 4. Veículo misto é aquele destinado ao transporte simultâneo de... Pergunta 5. A vibração observada no volante de um veículo após determinada velocidade significa que... Última pergunta. Quando o produto perigoso é transportado juntamente com alimentos, medicamentos e animais, as penalidades serão aplicadas ao... Pergunta 1. Qual das infrações abaixo é de responsabilidade do proprietário do veículo? Pergunta 2. Qual o nome que se dá à colisão que envolveu um só veículo? Pergunta 3. Vítima de sinistro pede água para beber. O que fazer? Pergunta 4. Carlos conduzia seu veículo sem utilizar o cinto de segurança e foi abordado pela fiscalização. Nesse caso, quantos pontos o condutor receberá pela infração grave cometida? Última pergunta. Para mudar da categoria B para a categoria D, o condutor precisa ser habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B. Além disso, qual a idade mínima exigida para a mudança? Pergunta 1. Procurando viabilizar o controle de emissão de partículas e de gases veiculares, o Conselho Nacional de Meio Ambiente criou em 1986. Pergunta 2. Qual o prazo máximo para a expedição da notificação de autuação por infração de trânsito? Pergunta 3. Qual componente do veículo fornece a eletricidade necessária para acionar o motor de arranque? Pergunta 4. Crianças menores de anos de idade devem ser transportadas no e acomodadas em dispositivo de retenção afixado ao cinto de segurança do veículo. Última pergunta. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido são as DA, destinadas ao deslocamento dos veículos mais, e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinadas. Você passaria nessa prova do Detran? Pergunta 1. Onde não existir sinalização indicadora, a velocidade de 40 km por hora é considerada a mínima numa via.
Pergunta 2. Qual dos materiais abaixo é seguro para afastar cabos elétricos energizados de locais de sinistro? Pergunta 3. Que componente do motor provoca a centelha no terceiro tempo do motor? Pergunta 4. O cinto de segurança é um equipamento destinado obrigatoriamente. Pergunta 5. O condutor que estacionar o seu veículo, impedindo a movimentação de outro, comete uma infração. Última pergunta. São consideradas condições adversas de tempo. Pergunta 1. Qual o limite de álcool no sangue permitido para condutores? Pergunta 2. Qual é a velocidade máxima permitida em vias urbanas? Pergunta 3. O que significa a placa pare? Pergunta 4. O que significa uma linha amarela contínua? Pergunta 5. Quantos pontos na CNH levam à suspensão? Pergunta 6. Em lombadas, qual é a velocidade máxima? Última pergunta. O que fazer ao ser ultrapassado? Pergunta 1. Qual placa significa dê a preferência? Pergunta 2. Qual placa significa pista irregular? Pergunta 3. Qual placa significa mão dupla adiante? Pergunta 4. Qual placa significa proibido ultrapassar? Pergunta 5. Qual placa significa cruzamento entre vias? Última pergunta. Qual placa significa alfândega? Pergunta 1. Em vias de grande movimentação de pedestres ou onde haja escolas, o condutor deve. Pergunta 2. Define-se perímetro urbano como. Pergunta 3. Segundo o CTB, vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, subdividem-se em. Pergunta 4. A velocidade máxima permitida nas vias locais, quando não existir sinalização regulamentadora, é. Pergunta 5. A velocidade máxima permitida nas vias arteriais, quando não existir sinalização regulamentadora, é. Última pergunta. São órgãos normativos e consultivos do Sistema Nacional de Trânsito.
Pergunta 1. A sigla CTB significa. Pergunta 2. O sinal I23 indica. Pergunta 3. Os dois tipos de fratura existentes são. Pergunta 4. Quando dirigimos com chuva, para maior segurança, devemos manter. Pergunta 5. O sinal A21C indica. Resposta certa é estreitamento de pista à direita. Última pergunta. O sinal R1 indica. Pergunta 1. Dirigir veículo com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias é infração. Pergunta 2. Lonas, tambor e cubo são elementos que compõem o. Pergunta 3. Produzir centelha e transformar a corrente em alta tensão são funções da. Pergunta 4. Nos motores a álcool e a gasolina, a eletricidade é responsável pela. Pergunta 5. Quando não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida nas vias de trânsito rápido é de. Última pergunta. A manobra de marcha ré não deve ser executada. Pergunta 1. Qual placa é proibido estacionar? Pergunta 2. Qual das placas é área escolar? Pergunta 3. Qual das placas é sentido proibido? Pergunta 4. Qual placa é vire à esquerda? Pergunta 5. Qual das placas é pedágio? Última pergunta. Qual das placas é siga em frente? Pergunta 1. Qual placa abaixo adverte ao condutor que à direita existe uma curva à direita? Pergunta 2. A placa que corresponde à largura máxima permitida é? Pergunta 3. Quando necessário ordenar que os veículos diminuam a marcha, o agente usará qual dos sinais sonoros abaixo? Pergunta 4. Diante da placa A10A, você entende que existe um entroncamento. Pergunta 5. Está provado que mais de 90% dos sinistros de trânsito acontecem por falhas humanas. Quais são as principais causas? Última pergunta. Indique o significado do gesto GC01 do condutor, mostrado no desenho.
Pergunta 1. A sinalização ilustrada abaixo é uma placa de identificação de rodovia. Pergunta 2. A placa a seguir significa: Pergunta 3. A verificação do nível de óleo do motor deve ser: Pergunta 4. Seguir veículo em serviço de urgência, com prioridade de passagem, devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e de iluminação, é infração. Pergunta 5. Olhar a paisagem, manejar o rádio ou acender um cigarro, tirando os olhos do trânsito, são atitudes que perturbam a atenção. Última pergunta. As placas de sinalização que fornecem aos motoristas informações quanto ao seu deslocamento são de: Pergunta 1. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone. Pergunta 2. Um dos equipamentos obrigatórios do veículo a ser vistoriado é o: Pergunta 3. A placa de sinalização a seguir indica ao condutor. Pergunta 4. A placa a seguir indica a existência de: Pergunta 5. As placas de atrativos turísticos indicam aos usuários das vias os locais onde podem dispor dos atrativos turísticos existentes. O fundo e a legenda destas placas devem ter, respectivamente, as cores: Última pergunta. A placa ônibus, caminhões, veículos de grande porte mantenha à direita é de: Pergunta 1. Nas rodovias de pista dupla sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para os automóveis é de: Pergunta 2. A placa a seguir significa: Pergunta 3. Os cones, os cavaletes e os tapumes são dispositivos. Pergunta 4. A energia elétrica do veículo é armazenada e distribuída. Pergunta 5. O trânsito tem como componentes básicos: Última pergunta. A placa A9 indica: Pergunta 1. Qual placa é confluência à esquerda? Pergunta 2. Qual placa é passagem obrigatória? Pergunta 3. Qual placa significa ponte estreita? Quarta pergunta. Qual placa significa pista dividida? Quinta pergunta. Qual placa é informação turística?
Última pergunta. Qual placa é ultrapassagem proibida? Pergunta 1. O freio de estacionamento usualmente conhecido como freio de mão é? Pergunta 2. Nas rodovias sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para o ônibus é de... Pergunta 3. A placa a seguir indica. Pergunta 4. O condutor, que transitar com velocidade superior à máxima permitida para a rodovia, medida por instrumento hábil, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, será punido com... Pergunta 5. Um condutor trafegando em um automóvel por rodovia não sinalizada não poderá ter sua velocidade mínima inferior a... Última pergunta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de, no mínimo,